Vamos ver princípios bíblicos que podem ser aplicados à questão do aborto. Primeiro, se você ler comigo Gênesis capítulo 1, versículo 28, você vai ver que o ideal de Deus é a santidade da vida, inclusive da vida intrauterina. Deus falou o seguinte, Gênesis 1, 28. Então Deus os abençoou e disse, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. E no capítulo 2, verso 7 de Gênesis, Deus disse, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Um pouquinho antes, em Gênesis capítulo 1, 26, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Todos esses três textos que eu li, eles apelam para a vida como dom de Deus e para a santidade da vida. Tanto é que quando você vai para o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus fala para que ele veio ao mundo. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Veja bem, a vida, o princípio, olha a palavra que eu estou usando aqui, o princípio da vida é algo tão forte, tão delicado, tão importante à vista de Deus, que Jesus veio ao mundo trazer a vida, mesmo quando o mundo estava condenado à morte. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, confirma esse eu vim para que tenham vida e a tenham abundância, diz assim, São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a vida é tão séria aos olhos de Deus que ela custou a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, se a vida fosse algo de somenos importância, Deus teria destruído Adão e Eva lá e teria refeito outra humanidade. Mas não, Deus falou, eu vou dar uma chance para vocês. E Deus considera a vida não é só do indivíduo que já nasceu, não. A vida da criança que não nasceu também está dentro desse elemento da santidade. Eu vou mostrar para vocês aqui Salmo 139, verso 16. Salmo 139, verso 16. Vamos ler com calma esse texto aqui, olha. Os teus olhos, é o salmista falando para o Criador, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Ou seja, Deus já via o salmista quando ele ainda era matéria, substância informe. Onde? Na barriga da mãe dele. Dizem que quando a mulher está grávida de, parece que 3 ou 4 semanas, o bebezinho é do tamanho de um grãozinho de gergelim. Mas Deus já viu. É uma matéria informe ainda, mas Deus já viu. Vamos lá. Em alguns casos, Deus até deu instruções bíblicas pré-natais. Muito antes da medicina falar em medicina ou neonatal, Deus já dava orientações para bebês que ainda não tinham nascido. Quer ver? Vamos ver aqui Juízes, quando Deus fala de Sansão. Juízes capítulo 13, versículo 5. Juízes capítulo 13, versículo 5. Olha, Sansão nem tinha nascido. Olha o que Deus orientou aos pais de Sansão. Eis que você ficará grávida, falando com a mãe dele, e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado ao Senhor, desde o ventre de sua mãe. Olha bem, consagrado não depois que nasceu, desde o ventre de sua mãe. Ora, isso é mais do que a consideração pela vida. Deus consagra um bebê antes dele nascer. Olha que interessante, na igreja geralmente nós apresentamos os bebês. Na igreja em Israel era 8 dias após o nascimento, a criança era circuncidada, dava o nome dela, depois de 40 dias os pais o apresentavam ao Senhor no templo ou na sinagoga. Nós, cristãos, pelo menos os católicos batizam bebês, ou alguns protestantes que não batizam crianças apresentam a criança na igreja. Deus já consagrava isso até mesmo antes, quando a criança estava na barriga. Olha a experiência do profeta Isaías, Isaías 49,
versículo 1 e 2. Olha a experiência do profeta Isaías. Escutem, terras do mar, vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. Desde o ventre da minha mãe, ele fez menção do meu nome. Quando eu vou para o verso 5, também diz a mesma coisa. Mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo. Jeremias também tem uma situação semelhante. Olha Jeremias capítulo 1, versículo 5. Quando Deus chama o profeta Jeremias está depois de Isaías aqui, capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Deus já tem planos para bebês que ainda estão no ventre da mãe. Porque a Bíblia também mostra que mesmo de maneira intrauterina, a criança pode ter sentimentos, inclusive de alegria ou de rivalidade. Quer ver? Vamos começar com alegria. Lucas, capítulo 1, versículo 15. Para quem está me assistindo, principalmente que é católico, você que preza tanto por Maria, mãe de Jesus, você que preza tanto pelos santos, é católico, então preste atenção. Olha quando Maria, que a Igreja Católica chama de Nossa Senhora, vai visitar Isabel. Maria já estava grávida de Jesus. Preste atenção nisso aqui. Isabel também estava grávida. A diferença de idade entre Jesus e João Batista é de 6 meses. Então, Maria deveria estar ali no seu primeiro mês de gestação. Isabel já estava do 6º para o 7º mês de gestação. Olha o que aconteceu. Vou ler para vocês aqui. Quando Maria chega para visitar Isabel, diz assim, Lucas capítulo 1, vou ler do verso 39. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa da cidade de Judá. Maria já estava grávida. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita é você entre as mulheres, que isso até faz parte da oração da Ave Maria, benedictas tu in mulieribus, né? Não fala lá em latim, bendita és tu entre as mulheres, está aqui a frase de Isabel. Bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. Olha, Jesus não tinha nem nascido, e ele já era bendito, ou seja, Jesus passou pelo mesmo processo gestacional de uma criança. Jesus um dia foi uma sementinha do tamanho de um gergelim, já estava crescendo, Jesus foi feto. E é com grande honra para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois, essa parte aqui que eu quero destacar, é Isabel falando ainda para Maria, tão logo me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Ou seja, de acordo com a Bíblia, numa época em que nem se cogitava em termos médicos o que é uma medicina neonatal, a Bíblia já colocava que uma criança dentro do ventre de uma mãe pode sentir alegria e sentir até a presença do Espírito Santo. João Batista, com 6 meses de gestação dentro do ventre de sua mãe, já sentiu e pulou de alegria e tremeu ao sentir Jesus chegando. Isso é um mistério muito forte. O salmista falou que ele ainda era matéria informe, o Senhor já o conhecia. Isaías fala que já o chamava pelo nome. Também uma criança pode ter dentro do ventre rivalidade. Olha o que diz aqui Gênesis, capítulo 25, versículo 21. Gênesis, capítulo 25, ao falar do nascimento de Jacó e Esaú, olha o que Deus falou para Isaac. Gênesis 25, versículo 21. Aqui fala que Rebeca, a esposa de Isaac, orou porque ela estava infértil, estéril. Aí diz assim, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, mulher de Isaac, ficou grávida. Na verdade, é Isaac que orou aqui, eu me equivoquei. Os filhos lutavam, isso aqui é que eu quero destacar, os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse, por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor, e o Senhor respondeu a Rebeca,
duas nações estão no seu ventre. Diz que os meninos, que eram gêmeos, já estavam lutando dentro dela, rivalidade dentro dela. E quando eles nascem, o segundo nasce com a mão agarrada no calcanhar do primeiro. Isso demonstra que a criança já tem algum tipo de consciência ali dentro do ventre. E antes que você pense que eu estou falando bobagem, leia Freud. Freud fala que uma das primeiras coisas que forma no embrião humano, uma das primeiras coisas que corrigindo o português, uma das primeiras coisas que forma no embrião humano é o inconsciente humano, é o subconsciente. E esse subconsciente já começa a armazenar, agora que depois de Freud isso foi desenvolvido ainda mais pelos psiquiatras, pelos psicólogos, o subconsciente já vai organizando informações, sentimentos, dores, alegrias, desde a gestação. Tanto é que muitos problemas emocionais que nós enfrentamos até hoje são de traumas que recebemos já na barriga de nossa mãe. Mas mesmo antes de Freud, mesmo antes da psicanálise, da psiquiatria surgir, ou da psicologia, enfim, a Bíblia já dava sinais disso. Olha o que diz Jó, capítulo 10, versículo 8 em diante. Jó, capítulo 10, versículos 8 em diante. As tuas mãos me plasmaram e me fizeram, porém agora queres destruir-me? Lembre-te de que me formaste como um barro e agora queres reduzir-me ao pó? Por acaso não derramaste como leite e não me coalhaste como um queijo? De pele e osso me vestiste, e de ossos e tendões me teceste. Tu me deste vida e bondade, o teu cuidado guardou o meu espírito. E quando a gente vai para Jó 31, ele continua ainda explorando isso aqui. Jó capítulo 31. Se não reconheci o direito do meu servo ou da minha serva quando eles reclamavam contra mim, então que faria eu quando Deus se levantasse no tribunal e ele me interrogasse e lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre da minha mãe não os fez também a eles? Olha o que Jó está falando aqui. Eu fui formado por ti, Senhor, desde o ventre. E se eu não cuidar dos oprimidos, o Senhor vai se levantar contra mim no juízo e vai falar o seguinte, olha, assim como eu cuidei de você no ventre da sua mãe, não deveria você cuidar também deles? Repito, meus queridos, há muita discussão na medicina, na bioética, a partir de quando a vida é vida. A partir da concepção, a partir de algumas horas depois da mulher concebida, a partir de quantos dias. Na medicina, até onde eu saiba, não há uma unanimidade a esse respeito. A partir de quando a vida humana é vida. Então não posso dizer, e também não sou bioético, nem médico, nem biólogo. Por isso que eu falei aquela minha precaução, não entrar em áreas que eu não sou especialista. Mas à luz da Bíblia, no ventre da mãe, a criança já tem sentimento, alegria, disputa, sensação do Espírito, cuidado de Deus, percepção divina. Por isso que o bebê já era considerado na Bíblia, matar um bebê, um crime. Olha o que diz Êxodo capítulo 21, versículo 22 em diante. Se dois homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar o segundo que lhe exigir o marido da mulher e pagará como os juízes determinarem. Ou seja, se um homem provocasse a morte do bebê de uma outra mulher, o marido tinha o direito a exigir qualquer coisa como indenização. Olha, mas se houver dano grave, corrigindo, se os homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, tá certo. Agora, mas se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Ou seja, se a mulher abortou, o marido da mulher fala assim, eu quero uma vida pela vida do meu filho, ele teria o direito. Percebeu? Ele teria o direito. Veja bem, eu vou repetir para vocês. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, além do aborto, né? A mulher não morreu, mas perdeu a criança, aquele que feriu será obrigado a indenizar
segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes determinarem. Ou seja, os juízes não determinam o que o outro deveria pagar, quem determina é o marido. Os juízes apenas obrigam que ele pague, porque veja bem, ele indenizar o que lhe exigir o marido. E os juízes falam, agora você vai ter que pagar. E o marido pode exigir o quê? Até a morte daquele homem. Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Está aqui bem claro. Deus colocou não mate. Eu não quero entrar no mérito da questão, mas eu sei que muita gente vai estar me perguntando isso aqui. E a Bíblia também coloca que é a obrigação daqueles que são servos de Deus defender os vulneráveis. Deuteronômio capítulo 10, versículos 17 e 18. Deuteronômio capítulo 10, versículos 17 e 18. Pois o Senhor, Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, e ama os estrangeiros. E até continua falando assim, portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Olha aqui. Olha o que Deus falou para Israel. Amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu acho que eu não estou incorrendo num erro hermenêutico de parafrasear a Bíblia assim. Amem o feto, porque vocês também foram fetos. Amem a criança que não nasceu, porque um dia vocês ainda não tinham nascido. Ezequiel capítulo 18, verso 20. Ezequiel 18, verso 20, também diz assim, olha. Ezequiel 18, verso 20. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre ele. O filho não pagará pela iniquidade do pai. O pai foi um violentador. Então é o pai que merece a punição, não o filho. Eu sei que muita gente está falando assim, Rodrigo, você não está olhando o caso da mãe, a mulher que passa por uma violência dessa, é muito complicado e tudo mais. Eu sei, por isso, eu sei não, eu faço uma ideia. Se eu falasse que eu sei, eu estou sendo mentiroso, porque eu nunca enfrentei isso na minha família, comigo mesmo. Mas por isso que eu comecei essa conversa aqui apresentando para vocês o dilema do trem. Lembra o dilema do trem? Há situações que não são fáceis. Nós, muitas vezes, quando vemos uma situação de violência contra a mulher, nós estamos com a alavanca na mão. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos virar a alavanca, poupar aquelas 4 pessoas e matar uma? Ou nós não vamos virar a alavanca para não sermos cúmplices da morte daquele um e vamos deixar que matem os outros 4? Realmente há situações na vida, meus queridos, que não são fáceis. Não são decisões assim que você decide dentro de um escritório. Que, Rodrigo, Deus falou para não matar, e você está incluindo isso aí até a questão do aborto, mas várias vezes na Bíblia Deus mandou matar até criança de peito e tudo mais. Eu tenho um vídeo que eu explico essa questão dessas expressões matar criança de peito, que não são expressões literais da Bíblia. Tá certo? Por que eu não vou falar isso aqui agora? Não é porque eu estou tangenciando ou fugindo do assunto. É porque se eu entrar nessa questão, por que Deus mandou matar, eu fujo do tema do vídeo aqui, que é sobre o aborto. Tá certo? Então, se quer saber o que eu falei a esse respeito, procure aí no meu canal do YouTube, Por que Deus Mandou Matar. Tem uma aula inteira sobre isso. Ou faça o meu curso, A Bíblia Comentada, porque lá nós temos umas 4 aulas só falando sobre a legislação de Êxodo e também do Levítico, sobre essa questão da morte, das mortes em guerras, quando Deus aparentemente mandou matar bebês de peito lá entre os amalequitas. Eu explico tudo isso no curso A Bíblia Comentada, tá certo? Não estou vendendo o curso, não é porque eu realmente não vou aqui agora falar sobre isso. Mas eu vou dar pelo menos uma parcela que tem a ver com o tema do aborto para você entender. Eu tenho aqui um dicionário de Wilson's, Estudos sobre Palavras do Antigo Testamento. É um dicionário interessante, onde ele traz várias palavras hebraicas e os seus diferentes significados. E só para você ter uma noção, para a palavra matar, nós temos em hebraico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diferentes verbos. E cada um tem um significado diferente. Em português, nós temos a palavra assassinar, nós temos a palavra
matar, nós temos a palavra liquidar, que de sentido de eufemismo pode significar matar, mas a gente acaba colocando-as todas com o sentido de matar. Em hebraico é uma diferença. Por exemplo, você tem a palavra harag, que é matar de modo geral. Harag é matar de modo geral. Matar uma pulga, matar um carneiro, matar uma pessoa. Agora você tem a palavra tsabá, que significa matar ou degolar em sacrifício um animal. Então é diferente, é outra palavra em hebraico. Você tem a palavra halal, que significa cortar em pedaços, de novo, sacrificar animais para sacrifício. Você tem a palavra tavá, que significa imolar também, imolar. Você tem a palavra mot significa morrer, morrer ou provocar a morte de. Você tem a palavra naham, que significa esmagar. Você tem a palavra nakav, que significa cortar. Você tem a palavra katal, que significa matar também, ou imolar no sentido poético. E você tem a palavra shatat, que significa matar animais. Só serve para matar... Não, serve também em uma ocasião para matar pessoas. E você tem a palavra hatzah, que significa mais... Aqui eu vou colocar hatzah. Matar de maneira violenta ou injusta. Matar de maneira violenta ou injusta, assassinar. Nunca é aplicada, por exemplo, a sacrificar animais, ou matar uma galinha, ou matar uma formiga. E é lo hatzah que aparece no mandamento não matarás. Então, quando Deus fala não matarás, ele não está aqui agora proibindo você de matar ratos na sua casa com um veneno. Nossa, não pode matar rato porque Deus falou não matarás. Não, porque hatzah não se aplica a animais nesse sentido. Quando Deus fala não matarás, ele não está falando que você não pode matar uma pulga. Ele não está falando em legítima defesa, você não pode se defender. O termo é muito específico. Não matará aqui é não assassinar uma pessoa de maneira injusta, premeditada ou não, tá certo? De maneira covarde. É esse que é o sentido do não matarás. Então eu quero deixar isso claro para você não entender que o não matarás aqui, Deus está proibindo qualquer tipo de morte. Agora você tem que pensar. E uma criança que está no ventre de uma mãe, que não pode se defender, eu matar uma criança, eu estou me protegendo de quê? Tá certo? Ela não está me atacando. Ela não é um animal, é uma criança. Levítico capítulo 24, versículo 17, também Deus colocou muito claro. Quem matar alguém será morto. E isso aplica inclusive aquele caso lá que o marido pode exigir a morte do homem que na briga com ele provocou o aborto da sua mulher. 1 João capítulo 3, versículo 15. 1 João capítulo 3, versículo 15. Para mim esse verso aqui ele é mais forte ainda. 1 João capítulo 3, versículo 15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Ou seja, a gente tem que aprender que administrar a vida, preste atenção nessa frase, administrar a vida inclui responsabilidade que limita meu desejo particular. Eu vou explicar isso de maneira bem clara. Administrar a vida inclui assumir responsabilidade que limita desejo pessoal. Posso dar exemplo para você. De repente, alguém que está ameaçando a minha família de morte, até na vontade de me livrar daquela ameaça, a minha vontade particular é que aquele sujeito morra. Porque se ele morrer, minha família vai parar de ser ameaçada. O meu desejo é que a polícia mate aquele sujeito. Mas eu, Rodrigo, não tenho o direito de ir lá pegar um revólver e assassinar essa pessoa. Porque eu estaria incorrendo num crime perante a lei dos homens e perante a lei de Deus. Percebeu o que eu falei? Administrar a vida inclui responsabilidade que limita a minha vontade pessoal.